Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, finalizando essa semana, nessa sexta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje também vamos concluir a leitura do livro de Neemias. Nós tomamos essa semana para ler a cada dia 2 capítulos. Hoje vamos ler 3, desde Neemias 11 até Neemias 13. Mas nós vamos avançar rapidamente alguns trechos que têm listas de famílias que retornaram do exílio da Babilônia para Jerusalém, onde eles reconstruíram aquela cidade que estava em ruína, habitada por poucos habitantes, e depois de reconstruírem o templo do Senhor, erguerem os muros e concluir a obra, várias famílias vêm viver para habitar novamente Jerusalém. E nós vamos ver como a leitura da palavra de Deus é feita ao povo de modo audível. Queremos refletir sobre isso também. A importância de, ao lermos o texto bíblico, não apenas ler com a nossa mente, como quem passa os olhos lendo linha após linha, mas ler como eu e a Rafa fazemos aqui intencionalmente, declarando em voz alta a palavra de Deus. A palavra de Deus é espiritual. Nós sempre pedimos ao Espírito Santo entendimento antes de fazermos a leitura, e é importante nós lermos a palavra de Deus de modo que os nossos ouvidos podem ouvir. Romanos 10, por exemplo, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós fomos a Israel, nós vimos que eles têm o hábito de ler até hoje, como era um costume antigo. Até hoje os israelitas leem a palavra de Deus audivelmente. Existem tantos salmos, tantas referências bíblicas que falam sobre a proclamação pública, audível das Escrituras. Então hoje nós vamos estar refletindo um pouco sobre isso também e sobre como Neemias, liderando o povo de Israel junto com Esdras, venceram várias adversidades, momentos difíceis das suas vidas, em alguns momentos fazendo orações curtas porque eles estavam ocupados no seu trabalho, em outros momentos gastando horas meditando na palavra de Deus e adorando a Deus. E nós chegamos então no final desse livro que nos ensina tanto, nos inspira a nos comprometer com a obra de Deus e saber que o Senhor tem o melhor preparado para nós. Nós precisamos apenas nos alinhar com a perfeita vontade dele para as nossas vidas e para as nossas famílias. Sim, e Neemias sabia o propósito dele, qual era a missão que ele tinha ali naquele momento. Ele não se deixou ser distraído, ele não ficou com medo, ele foi corajoso e continuou aquilo que Deus estava o chamando a fazer. Então é muito lindo ver, mesmo com toda a oposição, palavras que eram contra aquilo que eles estavam fazendo, ele continuou orando, ele continuou encorajando o povo e Deus o fortaleceu, e nós podemos ver eles finalizando aquela obra que parecia, aos olhos dos outros, quando começaram a ver que a obra estava avançando, parecia impossível, mas eles com unidade também, cada um ajudando, com a ajuda de tantas pessoas que nós vimos, famílias fazendo, seja em frente de suas casas, ou grupos de pessoas fazendo em diferentes lugares, mas eles juntos fazendo aquela obra, não sozinho, não somente Neemias, mas Neemias com um grupo, com o povo todo reconstruindo, eles conseguiram concluir essa reconstrução dos muros que mostrava a proteção daquela cidade e realmente para que eles pudessem continuar reconstruindo as outras partes também, né, meu amor? Sim. Vamos começar então pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, venha ser o nosso mestre. Hoje nós vamos compartilhar com vocês Neemias capítulos 11, 12 e 13, concluindo assim essa leitura. Espírito Santo, muito obrigado pela sua preciosa palavra, uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Recebemos a tua palavra com gratidão, com honra, e agora pedimos que o Senhor mesmo nos ajude a aquietar o nosso coração e ouvir as tuas palavras. Que a palavra do Senhor vá e produza o fruto para o qual está sendo lançada. Em nome de Jesus, nós te pedimos entendimento e revelação e te agradecemos. Amém. Diz assim então, Neemias capítulo 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes para que 1 de cada 10 pessoas viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar nas suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Vimos então que apenas 10%, nós lemos que o número que retornou da Babilônia era de 42.360 pessoas, de várias das tribos de Israel com as suas respectivas famílias. Apenas 10% permaneceria na cidade de Jerusalém. Contudo, alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão, viviam na cidade de Judá.
cada um na sua propriedade. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. E aí ele inicia uma lista bem extensa com várias famílias de todos aqueles que retornaram para viver naquela região de Judá, próximo de Jerusalém. E conclui o verso 36 de Neemias 11:36, dizendo que alguns grupos dos levitas de Judá também se estabeleceram em Benjamim. No capítulo 12 tem outra lista dizendo: estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. E ele vai trazer aqui a lista com esses nomes, depois fala dos chefes dos sacerdotes com seus respectivos parentes. E no verso 12 fala também que nos dias de Joiaquim, aqui havia alguns chefes das famílias de sacerdote. Neemias então elenca os nomes das respectivas famílias representadas pelos seus líderes. E no verso 22, Neemias 12:22 diz assim: Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, bem como os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes, foram registrados durante o reinado de Dario, o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das Crônicas, que nós já lemos aqui também, o livro 1ª e 2ª Crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serabias, Jesuas, filho de Cadmiel, e os seus parentes, que ficavam em frente deles enquanto entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos localizados às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, o sacerdote e escriba. Nós lemos então agora sobre a dedicação do muro de Jerusalém. Por ocasião da dedicação do muro de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam a Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Neufatitas, de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Neemias segue dizendo, no verso 31, ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita até a porta do esterco, seguido de Osaías e metade dos líderes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e os seus parentes, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente pelos degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. Esse era o primeiro coro que ficava sobre o muro, por esse momento de ação de graças e louvor a Deus, na dedicação do muro de Jerusalém. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até o muro largo, sobre a porta de Efraim, a porta Gessana, a porta dos Peixes, a torre de Ananeel e a torre do Sem, indo até a porta das Ovelhas, a porta da guarda paramos.
Os dois coros, encarregados das ações de graças, assumiram seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes. Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com as suas trombetas, além de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a regência de Israías. Naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Isso nos lembra do que diz no Salmo 126, de quando eles retornaram, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Eles estavam como os que sonham, suas bocas se encheram de alegria, suas línguas de riso, e até nas outras nações, até distante se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim. Verso 44. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia ao redor das cidades, eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. De fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e com os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, do quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e de Salomão, o seu filho. Pois, muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, nós podemos ver vários salmos de Davi e de Asaf, na Bíblia também. Havia regentes para os cantores e para os cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. E concluímos com a leitura do capítulo 13, que diz que naquele dia, destaco esse verso, Neemias 13, verso 1, naquele dia o livro de Moisés, ou seja, o que eles tinham de escrituras sagradas. Nessa época os salmos ainda não estavam compilados, Esdras trabalhou nisso durante esse período, eles não tinham ainda os profetas compilados, o próprio livro de Esdras e Neemias ainda estavam sendo trabalhados, mas as escrituras sagradas, como se fosse a Bíblia que eles tinham naquele contexto, eram os 5 livros do Pentateuco. Então eles tomaram essas escrituras sagradas e o livro de Moisés foi lido em alta voz. Algumas outras traduções dizem que o livro de Moisés foi lido audivelmente, ao ouvido do povo. E nele se achou escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido por Deus na comunidade de Deus. Jamais poderia ser admitido na comunidade deles. Ou seja, grande parte do povo desconhecia o coração de Deus, a vontade de Deus, porque eles não conheciam a palavra de Deus. Não era comum cópias das Escrituras entre o povo. Então, quando eles adquiriram essa cópia do livro de Moisés, eles leram audivelmente para que o povo pudesse ouvir. E hoje nós temos a mesma necessidade de, dentro da nossa casa, ler as Escrituras Sagradas para nós mesmos, para os nossos filhos, ler a Escritura Sagrada para o nosso cônjuge, declarando a palavra de Deus, trazendo essa revelação da instrução da palavra de Deus. E isso gera transformação para melhor na nossa vida e até mesmo na nossa comunidade. Aqui diz então que eles aprenderam nas Escrituras que os amonitas e moabitas não deveriam habitar entre eles. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 23. Pois estes, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. E é lindo quando diz, o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. A palavra de Deus vai trazendo esses entendimentos. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Amém. Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E através das instruções, da justiça, da verdade da palavra de Deus, nós somos encorajados e instruídos a viver o melhor que Deus tem preparado para nós. Diz no verso 3 que quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira.
Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite ordenados para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Contudo, enquanto tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi a permissão dele e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias. Lembrando que Tobias, juntamente com Sambalate, Gesem e outros, foram os principais oponentes à vontade de Deus na reconstrução da cidade e na reparação dos muros. E eles cederam uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito irritado e joguei todos os pertences de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Pus o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos. E fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus parentes. E aí nós lemos mais uma oração curtinha de Neemias. Em meio ao seu trabalho ele ora, dizendo: lembra-te de mim por isso, ó meu Deus, e não te esqueça dos meus atos piedosos, pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Então Neemias, orando ao Senhor, falou: Senhor, lembra disso. E nós podemos fazer isso também, que o Senhor vê essa situação, ver essa causa, olha o que está acontecendo. Deus não se importa de nós fazermos essa oração. E é importante que nós estejamos chamando a Deus: Senhor, olha isso, olha essa causa, olha essa situação, tenha misericórdia de mim. Eu e o Thiago, nós temos esse hábito, né, de orar durante o nosso dia, às vezes no nosso trabalho, que nós estivermos fazendo, falando: Senhor, ajuda-nos especificamente, ou dando graças a Deus, ou pedindo a justiça, ou pedindo a misericórdia. Tem vários motivos que você poderia orar, mas não deixe de orar as suas orações, que você para um tempo específico para orar, mas também durante o seu dia, essas orações curtas, que coloca diante de Deus o seu coração, você derrama a sua intenção e o seu coração. E continua. Sim. No verso 15, Neemias diz: naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então eu os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém, para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera de sábado, ordenei que essas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Pus alguns dos meus homens de confiança às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém.
Eu, porém, os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. E ele ora de novo: lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabia falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os seus filhos ou com vocês. Não foi por causa do casamento com estes que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele, que era amado pelo seu Deus. Deus o fez rei sobre todo o Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como poderíamos ouvir que vocês cometem este grande mal e são infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sacerdote, sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um na sua própria função. Também organizei as provisões de lenhas nas datas determinadas e a oferta dos primeiros frutos. E ele conclui com mais uma oração dizendo: lembra-te de mim com favor, ó meu Deus. Neemias, assim como Esdras, trabalharam tanto, ajudando o povo na reconstrução do muro, na organização das famílias, na restauração moral e espiritual do povo, e eles ainda tinham que lidar com essas situações da rebeldia, da teimosia do povo, mas eles foram reformadores, homens que lideraram o povo em se aproximar de Deus, para conhecer a palavra de Deus e assim poderem com as suas famílias, com os seus filhos e próximas gerações desfrutarem o que Deus tinha preparado para eles. Assim nós concluímos então a leitura de Neemias hoje e te convidamos a acompanhar também conosco na próxima semana a leitura do último livro que eu e a Rafa vamos fazer para concluirmos aqui na live Família e Fé a leitura de toda a Bíblia Sagrada. Na próxima semana nós vamos ler Esther e te convidamos a acompanhar conosco. Agora nós queremos orar pelas nossas famílias, orar por esse final de semana que está chegando e agradecemos a todos vocês que têm acompanhado conosco, que têm compartilhado com outros também essa ministração, essa meditação diária para nós conhecermos mais o Senhor e juntos orarmos pelas nossas famílias. Amém. Orar pra gente. Vamos orar. Coloque seu pedido de oração, a sua intenção de oração nesse momento que nós vamos orar juntos. Se você está aí no Facebook ou no YouTube, seja onde for, se você quiser deixar o seu pedido de oração também, fique à vontade para compartilhar o seu pedido de oração. E vamos orar sabendo que Deus é esse Deus que ouve as orações, sejam as orações curtas, as orações longas, mas que nós precisamos de orar sem cessar, como diz na palavra também. Pai, quão grande é o teu amor, quão grande é a tua misericórdia, quão grande é o Senhor. E nós te adoramos, te exaltamos, que nós possamos celebrar o teu nome, Pai. Celebrar a tua bondade, celebrar a tua fidelidade, celebrar, Pai, quem o Senhor é. Senhor, não existe ninguém, não há outro Deus como o Senhor. O Senhor é o único Deus, o Deus forte e poderoso, Criador de todas as coisas, que fez céu e a terra, Pai, e tudo que nele há. E o Senhor, Pai, tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, de cada pessoa aqui representada, Pai. Ajuda-nos a ver o teu amor, ajuda-nos a ver, Pai, o teu cuidado. Ajuda-nos a ver a tua fidelidade, Pai, nas pequenas e nas grandes coisas. E ajuda-nos a olhar para ti,
que nós possamos olhar para Ti, que é a nossa fonte, Pai, de satisfação, é a nossa fonte de alegria, é a nossa fonte de provisão, é a nossa fonte de cura, é a fonte, Pai, de tudo que necessitamos. E eu coloco diante de Ti, Pai, os pedidos de oração da nossa família, coisas que nós temos colocado diante de Ti, colocado em Tuas mãos, pedido o Teu favor, e eu coloco cada pedido aqui também representado, Pai, dos meus irmãos e das minhas irmãs que têm colocado sobre Ti, seja pedidos pequenos que parecem simples, ou sejam os mais complexos, como curas, Pai, como provisões, como, Senhor, um filho, Pai, restauração do ventre de alguma mulher, sobre, Senhor, o que for que cada um está orando, Pai, cada intenção aqui de oração nós colocamos diante de Ti, sabendo, Pai, que o Senhor é o Deus que conhece as nossas vidas, conhece o nosso coração, sabe do nosso deitar e do nosso levantar, sabe sobre cada um de nós e sabe, Pai, das nossas necessidades. Então eu peço, Pai, assim como é uma promessa da Tua palavra, supra as necessidades, Pai, de cada um de nós. Amém. Em Cristo Jesus, que nós possamos receber hoje mesmo, Pai, as provisões necessárias, sejam elas físicas, emocionais e espirituais, para tudo que cada um de nós precisamos. Sim. Abençoa os nossos filhos, abençoa os casamentos aqui representados, sim, abençoe, Pai, a nossa saúde, dando-nos ânimos, força, um corpo curado, sarado em Ti. Abençoa, Pai, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, pedindo, Pai, traga para perto de nós pessoas que vão nos ajudar e pessoas para que nós possamos ajudar, mas afasta de nós, Pai, toda a língua, Pai, traiçoeira, toda mulher imoral, todo homem, Pai, com palavras que tentam ser enganadoras, tudo aquilo, Pai, que é mal, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que é escuridão, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é tentação, nós pedimos, Pai, afasta de nós, leva para longe das nossas famílias. Amém. Mas tudo aquilo que é bênção, que é vida, que é luz, que vem de Ti, Pai, tudo aquilo que é provisão do Senhor sobre as nossas vidas, traga para nós e ajuda-nos a ver, a reconhecer e ter um coração grato por isso. Nós colocamos esse final de semana diante de Ti, pedindo a Tua bênção. Te agradecemos por mais um livro e consagramos a próxima leitura já a Ti, sim, Pai. Te agradecendo por esse último livro que nós vamos ler. Enquanto todos esses anos, Pai, meses que foram se passando, a Tua palavra sendo declarada, Pai, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a ouvir e a obedecer a Tua palavra. Tira, Pai, tudo aquilo como nós vemos o povo se renovando, restaurando, arrependendo, mas passava pouco tempo, eles voltavam às velhas práticas. Pai, nós não queremos voltar às nossas velhas práticas, nós não queremos ser o velho homem, mas nós queremos viver a santidade, sim, a nova vida, Pai, a vida pelo Espírito, não uma vida pela carne, a vida que o Senhor tem para nós, que cada um de nós possamos viver pelo Espírito e não satisfazer as vontades da nossa carne, mas viver uma vida, Pai, de amor, de santidade, de serviço e de louvor ao Senhor. É isso que eu te peço sobre a minha vida, do Tiago, do Micael e da Sara, sobre os nossos familiares e sobre cada família aqui representada conosco em oração. Nós te amamos, Pai, e entregamos esse dia e esse final de semana, Pai, diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Shabbat Shalom, final de semana de paz e prosperidade para a sua família. Nós amamos vocês e os aguardamos aqui na próxima semana para juntos concluirmos essa leitura bíblica com a leitura do lindo livro de Esther. Sim, então um abração, fiquem na paz. Shabbat Shalom para vocês.